Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais um encontro no nosso programa Cristo pela Paz em Casa. Todos vocês que me acompanham aqui no nosso canal do Instituto Fabiano Pires sabem que nós criamos um programa para falarmos especificamente sobre assuntos muito importantes relacionados à família. E nessa semana especificamente, enquanto eu estou gravando para você, eu participei de algumas palestras da 24ª edição da semana denominada pelo Conselho Nacional de Justiça de Justiça pela Paz em Casa. E esse projeto, na verdade, ele tem uma finalidade muito importante, que é justamente trabalhar a ideia dos direitos da mulher. E, evidentemente, quando se fala de mulher, nós estamos falando apenas da mulher adulta, da mulher casada, mas também da menor de idade. E nesse programa, evidentemente, está como ênfase a questão da premissa de realmente fazer valer a pena a ideia da Lei Maria da Penha. Fora isso, evidentemente, nós falamos muito a respeito de violência doméstica. Então, na verdade, através das palestras que eu assisti, veio ao meu coração o desejo de tratar com você sobre 3 temáticas muito importantes, que nós vamos, inclusive, dividir em 3 vídeos específicos para não ficar um vídeo muito extenso, para que você possa, inclusive, ter a satisfação de realmente ver os 3 vídeos, as 3 temáticas. E a primeira delas é sobre feminicídio, depois nós vamos falar sobre estupro e depois nós vamos falar também sobre violência doméstica, tá bom? Bem, alguns dados que foram passados, pelo menos em uma dessas palestras que eu assisti, realmente faz com que nós possamos, de repente, parar para pensar um pouquinho sobre o que é que nós estamos fazendo no que se relaciona a essa questão da convivência, em especial no ambiente familiar. É claro que a violência contra a mulher não está exclusivamente voltada para o ambiente familiar, mas em grande parte a gente sabe que isso acontece em especial nos relacionamentos onde uma mulher é casada, ou de repente vive uma união estável, ou simplesmente resolveu morar com um companheiro. E aí, segundo alguns dados, olha que impressionante, o Brasil hoje figura como o 5º país no mundo com a maior quantidade de mortes violentas de mulheres. E isso realmente é de estarrecer, uma vez que nós temos, inclusive, uma Constituição federativa, ou a nossa Constituição do nosso país, ela nos assegura muitos direitos, e evidentemente, além da Constituição, nós temos aí os códigos de leis, mas infelizmente nós ainda temos a infelicidade de estar em 5º lugar nesse aspecto de mortes violentas de mulheres. Além disso, só em 2022, segundo aquilo que se tem como estatística, houve aproximadamente a morte de uma mulher a cada 6 horas no país. Então, você imagina a quantidade de pessoas que estão sendo violentadas e, consequentemente, estão sendo assassinadas. E muitas vezes por situações muito banais nós vamos chegar aí a discutir sobre essa questão. E também em 2022, no cômputo total, nós tivemos mais de 230 mil ocorrências de lesão corporal em casa, ou seja, evidentemente muitas dessas lesões acabaram caminhando para o desfecho, infelizmente, do feminicídio. E segundo também as estatísticas, em especial daqueles que trabalham nessa área da justiça, e muito mais especificamente ainda daqueles que trabalham nessa perspectiva de defender os direitos das mulheres, de fazer valer a pena os nossos códigos de leis, se tem como estatística, como autor do feminicídio, ou como autores do feminicídio, 88,8% normalmente são companheiros e ex-companheiros, ou seja, pessoas que convivem ou que conviveram com essas mulheres. Depois nós temos 1,3% de uma outra pessoa, mas que também tem grau de parentesco, 0,5%, portanto 0,5% de uma pessoa conhecida, e os outros 9,4% seria, na verdade, feminicídio ocasionado por outro grau de relacionamento. Agora, é preciso que nós venhamos a pensar um pouco sobre o que de fato é feminicídio. Segundo o nosso Código Penal, principalmente no artigo de número 121, no parágrafo 2º e no inciso 6º, está escrito o seguinte: se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena para essa situação é de 12 a 30 anos de reclusão. Ou seja, o nosso próprio Código Penal traz consigo essa designação. O feminicídio nada mais é do que o assassinato de uma mulher, né, de tirar a vida de uma mulher simplesmente porque ela é mulher. Na condição de ser mulher, ela é atacada e a sua vida é ceifada. Depois nós temos ainda, no parágrafo 2º-A, nós temos o seguinte: considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve
Inciso 1º, violência doméstica familiar. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então você percebe que tudo está ligado ou vinculado à perspectiva de a mulher ter nascido mulher. Também no parágrafo 7º do mesmo artigo 121 diz o seguinte: a pena de feminicídio ainda pode ser aumentada em 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1º, durante gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2º, contra a pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. E inciso 4º, em descumprimento de medidas protetivas. E evidentemente que as medidas protetivas, em grande parte, elas acabam acontecendo quando a Lei Maria da Penha de fato entra em vigor e a pessoa então recebe essa sanção. Agora, quando nós falamos sobre feminicídio, é mais que evidente que nós temos, pelo próprio Código, como eu li aqui, um artigo e alguns parágrafos incisos, o fato de a mulher ser assassinada por ser mulher. Agora, nós podemos colocar aqui 2 situações muito pertinentes para que isso aconteça. Em primeiro lugar, a própria misoginia, ou seja, que são aquelas manifestações claras que desumanizam, que inferiorizam, que degradam as mulheres simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Então, na verdade, nesse caso da misoginia, nós temos justamente o homem se achando melhor do que a mulher. Então, ele despreza a condição da mulher justamente pelo fato de que ela é, nos seus olhos ou na sua concepção, muito inferior a ele. E depois, em segundo plano também, quando o homem acaba acreditando que a mulher é sua propriedade e, portanto, ela não pode, sob hipótese nenhuma, contrariá-lo em qualquer circunstância, principalmente dos seus desejos. Não importa quão malucos sejam esses desejos. Então, se a gente pensar no feminicídio, evidentemente nós temos aqui, com certeza, essa clara distinção. E aí, o que isso demonstra quando nós temos, por exemplo, o nosso país, o Brasil, figurando como o 5º país no mundo com o maior número de casos de morte por violência no que se relaciona aí à perda de vidas do sexo feminino. Primeiro, nós temos o próprio machismo. Nós vivemos numa cultura muito machista, repito, onde os homens muitas vezes se acham maiores, se acham superiores às mulheres e, portanto, eles podem fazer com elas, segundo o que entendem, segundo a concepção que eles têm, aquilo que eles bem querem. E por conta disso, muitos deles, quem sabe até herdando um pouco de uma cultura oriental, que inclusive ainda vigora hoje em dia em alguns países, nós temos aí aquela cultura onde graça a ideia de que a mulher, de fato, ela é propriedade do marido e, portanto, esse marido pode fazer com ela aquilo que ele bem entender, inclusive tirar a sua própria vida. Nós temos acompanhado isso aqui no Ocidente através de matérias, seja de jornais, de revistas, de sites especializados, a gente sempre tem essas notícias. Depois, em segundo lugar, isso também mostra a própria ignorância, porque há muitas pessoas que são ignorantes ao extremo e por conta dessa ignorância, evidentemente, elas acabam cometendo crimes. E dentre esses crimes está justamente o crime do feminicídio. Então, a ideia de o homem ser muito ignorante, linkado com essa perspectiva do machismo, faz com que muitas vezes ele acabe cometendo um assassinato simplesmente por se achar superior. Depois, em terceiro lugar, nós temos também o link aí com o narcisismo. Tem muitos homens que se gostam tanto, que se amam tanto de forma doentia, que para eles o mais interessante é que de fato não haja a existência de mulheres nesse mundo, principalmente aquelas que de alguma maneira podem, aos seus olhos, atrapalhar qualquer tipo de situação que para eles realmente venha a sair fora daquela demanda de vida que ele vive no seu dia a dia. Depois, em quarto e penúltimo lugar, nós temos também o complexo de superioridade. Quantos homens se acham superiores e, portanto, para eles, não apenas outros homens mais frágeis, mais fracos, mais débeis, mas também, principalmente as mulheres, são insignificantes e, portanto, não merecem estar vivas, principalmente dentro de determinados contextos, tá bom? E depois nós temos ainda em quinto lugar e último lugar a incapacidade de convivência, né, desse homem dentro de um relacionamento de casamento. Quantos homens resolvem pelo casamento, pela união estável, mas não conseguem conviver com uma mulher, principalmente de igual para igual, levando em consideração, inclusive, o que a própria Bíblia diz, que nós fomos criados em igualdade de situações, porque para Deus, ainda que haja uma hierarquia familiar,
onde a Bíblia Sagrada diz que o homem é cabeça da sua família, não significa com isso que o homem é superior, que o homem é melhor, que o homem realmente merece, quem sabe, por que não dizer, na perspectiva do feminicídio, viver e a mulher morrer. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, nós temos a condição aqui de Deus demonstrar que no ato da criação, homem e mulher, aos seus olhos, têm as mesmas perspectivas de terem os mesmos valores, principalmente diante dele. Agora, claro que isso vai depender muito, evidentemente, da maneira como eles conseguem conviver ou não no ambiente familiar e, por que não dizer, no ambiente social. Infelizmente, essa é uma temática muito pesada, é muito ruim de falar sobre isso, mas nós temos que nos ater justamente a essas questões para que nós possamos, de fato, resguardar esses direitos que são de todos, mas nesse caso específico aqui, são direitos das mulheres. Inclusive, ao final de todos esses 3 vídeos que eu vou gravar, eu vou deixar justamente o número específico onde você que é mulher, se de repente estiver assistindo esse vídeo, estiver sendo alvo de qualquer tipo de violência doméstica, principalmente com agressões a ponto de você já temer pela sua vida, você pode ligar e pode buscar ajuda. É mais que evidente que você não pode se calar. Lembrando, inclusive, que aqueles dados que eu mencionei logo no começo aqui da nossa gravação, como, por exemplo, o fato de que em 2022 tivemos uma morte de mulher a cada 6 horas no país, que no mesmo ano foram mais de 230 mil ocorrências de lesão corporal em casa, isso aqui são apenas os casos que nós temos contato, ou seja, as pessoas tiveram a condição de relatar isso, né, no caso específico das violências, e da morte, evidentemente, nós vamos ficando sabendo através dos acontecimentos. Agora, e tudo aquilo que acontece que nós não sabemos? Então, infelizmente, é uma situação que precisa ser vista, revista, observada por todos nós e que, inclusive, nós temos que, em especial, estar preocupados com aquelas pessoas que estão à nossa volta, que são tão importantes para nós, que são as nossas mulheres, ou seja, esposa, mãe, filhas, qualquer pessoa que esteja no seu ciclo de relacionamento que, de repente, pode de uma maneira silenciosa estar sofrendo e você não percebe. Portanto, fica aqui essas informações e fica também o meu incentivo para que nós estejamos cada vez mais de olhos abertos para que nós cuidemos das nossas mulheres, essas pessoas tão especiais que, inclusive, por mais que os homens sejam machistas e alguns deles queiram tirar a vida das mulheres porque elas são mulheres, os homens não têm como negar, eles dependem das mulheres até para nascer. Então fica aqui essas palavras e eu espero que nos próximos vídeos outras informações mais possam somar na sua gama de conhecimentos. Deus te abençoe e até lá.